Olá, caros ouvintes, bem-vindos ao programa Amplitude Expansão da Consciência, mais uma realização do IDECOM, Instituto de Desenvolvimento e Expansão da Consciência. Aqui, Patrícia Campos, estudiosa do universo da espiritualidade, e eu, Ricardo Ida, para falar um pouco sobre o universo da energia, da mediunidade, a espiritualidade como um todo. Tudo bem, Paty? Tudo ótimo aqui, espero que com os nossos ouvintes também, que todos estejam conectados na luz do universo. E nós estamos aqui com o sacerdote Ricardo Ida, a partir de agora, uma vez por semana, trazendo para vocês temas que vão poder cada vez mais expandir a nossa consciência em relação à questão dos mistérios e da espiritualidade, e para que a gente possa se conectar ainda mais com a luz do universo. Eu acho que vale sempre a pena a gente começar com uma mensagem, enfim, uma reflexão de algum filósofo ou de algum espiritualista para nortear as nossas conversas. Eu acho que a primeira delas, uma vez que a gente fala sobre liberdade, é uma reflexão do Mahatma Gandhi. Ele diz: a prisão não são as grades e a liberdade não é a rua. Existem homens presos na rua e livres na prisão. É uma questão de consciência. E consciência é isso que a gente busca trazer, a liberdade é aquilo que a gente procura a todo tempo. Eu sempre lembro de uma palavra do Pai Antônio, o preto velho que me guia, quando ele diz que quem criou hoje a própria escravidão somos nós próprios. Se antes havia escravidão imposta pelo homem branco ao homem negro, hoje são as nossas ilusões, são os nossos medos e as nossas culpas que fazem com que criemos verdadeiras prisões que impedem a nossa evolução. O que você acha, Paty? Sem dúvida nenhuma, né? Quantas vezes nós criamos os medos, nós acabamos criando os obstáculos da nossa própria vida e acabamos quase sempre colocando o outro como culpa disso. Então, essa abertura e essa interiorização para que a gente possa realmente reconhecer os nossos medos e o que a gente tem feito, né? Criado esses obstáculos, ou de repente a gente para com esse medo de avançar. Isso a gente precisa rever, entender a nossa culpa e conseguir transformar isso em ações que sejam positivas não só para a gente, como para o mundo todo. Paty, hoje eu trouxe um tema bem interessante, pelo menos no meu entender, e que muita gente me pergunta, que é o vampirismo energético e como é que a gente faz para se defender desses vampiros reais, que na verdade eles não usam mais capa preta, nem usam... tem medo do alho, mas eles existem, convivem com a gente e fazem às vezes a nossa qualidade de vida ficar bem menos interessante. O que você acha desses vampiros, Paty? A gente tem que lembrar que, né, os vampiros desde sempre, desde toda a história que se vem, a ideia do vampiro, quando ele suga o nosso sangue, na verdade ele está sugando a nossa energia, não é isso, Ricardo? Isso. Existe, na verdade, na psicologia, ela estabelece que existe um vampirismo clínico, né? Que são pessoas que, infelizmente, têm uma grave disfunção mental, doenças do espírito, da alma, mas que se utilizam do sangue. Mas a gente está falando de vampiros que estão muito mais presentes na nossa vida e que a gente nem percebe que são, e eles próprios nem fazem por maldade, que são esses vampiros energéticos que consomem a nossa energia, as nossas emoções, deixando a gente no estado de bagaço. Acho que vocês já devem ter percebido. Algumas vezes na vida de vocês, quando vocês deixam de conversar com uma pessoa, vocês saem de uma determinada conversa, o quanto vocês se sentem esgotados. Ou até no convívio diário com alguém que faz com que a qualidade de sua vida ela não seja tão boa. Essas pessoas, eu acho que vale a pena, antes de a gente falar como dar dicas e como é que a gente se defende desses vampiros, quem são? Poder identificar quem são esses vampiros. Primeira coisa, acho que vale a pena a gente falar, é que os vampiros, por si só, eles não sabem que são vampiros. E se você... até muitas vezes nós próprios, em algumas situações da vida, mesmo sem querer, a gente se coloca nessa posição. O vampiro é alguém que em algum momento está descompensado energeticamente e precisa recuperar essa energia
de uma maneira que não é a maneira correta, que é através de um bom sono, de uma boa alimentação, da prática de exercícios físicos e até de uma terapia especializada, como Reiki, florais de Bach, ou até, se a gente ir para o campo um pouco mais religioso, os passes espíritas, os passes aplicados pelos velhos, os caboclos na Umbanda, ou então o Jorei na Igreja Messiânica. Os vampiros eles acabam utilizando de artifícios que fazem com que o ser humano ele fique muito preso à questão da vaidade, à questão da dó, né? Eu acho que é bem diferente da compaixão, e também da crítica e da fofoca. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que o vampiro ele só suga nossa energia a partir do momento em que a gente abre o campo para ele. Então, essa é um grande conceito da espiritualidade, uma vez que a gente vê que sempre é responsabilidade nossa tudo aquilo que acontece na nossa vida. Paty, você já conviveu com essas experiências sobre os vampiros na sua vida? O vampiro é o que a gente chama daquele que é o tal do seca-pimenteira, pode ser? Que quando chega na casa da gente, de repente a planta morre também. Esse também a gente considera como vampiro? Também. Tem seca-pimenteiro que, na verdade, ele nem é... também tem aquele que seca porque ele suga a energia da casa, mas tem aquele que também vem cheio de cargas negativas, com uma egrégora extremamente pesada e que a planta, para defender a casa, acaba absorvendo todas essas energias. Que é o que acontece também com os animais da casa? Sim. Muitos desses animais, eles acabam sendo verdadeiros para-raios, né? E esse é um problema e que a gente precisa, dentro do possível, ter outros tipos de para-raio para que nenhuma forma vivente, seja uma planta ou seja um animalzinho, possa ser o receptor dessas energias negativas, né? Por isso que tem gente que trabalha muito com pedras, tem gente que trabalha muito com Feng Shui ou Feng Shui para poder minimizar a entrada dessas energias, né? Mas aí você estava perguntando se eu já tive contato. Acho que todo mundo já teve, né? Contato com pessoas que quando você sai depois, uma pessoa está na tua casa e quando ela vai embora, ou depois que você sai próximo dela, você sente como se teu corpo estivesse totalmente sem energia. E tem pessoas ainda que conseguem produzir um efeito que teu corpo acaba gelando, como se realmente a energia tivesse sido totalmente sugada, né? Agora, tem essa questão da sintonia. Às vezes você tem essa questão de sintonizar com uma pessoa. Isso tem a ver, por exemplo, mesmo assim, essa pessoa pode ser uma pessoa que te vampiriza, né? Um exemplo, eu conheci uma pessoa, consegui ter uma sintonia, uma pessoa com quem eu me sinto bem, ou pelo menos eu sinto que eu tenho uma proximidade, mas toda vez que se aproxima, eu acabo tendo essa baixa de energia. Por que existe essa sintonia, essa baixa, como você disse, é a questão do sugar, né? A nossa energia. E essa energia, ela vem da onde? Que energia que é sugada? Bom, é o fluido vital, né? É a energia que nos mantém vivos, que nos mantém prósperos, que nos mantém com saúde, que permite com que a gente tenha projetos e executá-los. Aí vale uma colocação que é assim: todas as relações humanas, elas são baseadas na sintonia e na lei da afinidade. Isso é um princípio básico. E com o vampiro não deixa de ser diferente. O vampiro, quando ele vai atacar a sua vítima, ele procura lidar com alguns pontos de conexão da gente, né? Por exemplo, o vampiro ele pode tentar trabalhar a nossa sensualidade, a nossa sexualidade, então ele procura se manter, criar uma relação de atração sexual. E aí aqueles vampiros que a gente vai falar um pouco mais pra frente, aqueles que são pegajosos, aqueles que se esfregam, aqueles que passam
tem a necessidade de te tocar todo o tempo, te joga aquele olhar que parece que está te comendo com os olhos. Existe aqueles que utilizam da bajulação, então eles são aqueles que usam da tua vaidade para puxar energia, então eles não têm uma relação apenas de respeito e de admiração com as tuas conquistas. Eles têm a necessidade de te bajular, de te colocar numa posição muito acima da realidade para depois poder te sugar. Então eles trabalham na conexão da vaidade. E tem aqueles que também, eles são os fuxiqueiros, os fofoqueiros, então eles sabem que você adora também, não você, Paty, né? Tô falando o ser humano, que adora uma fofoquinha, uma historinha, então eles estabelecem uma relação com essa vontade de conhecer a vida do próximo, né? Tem aqueles que trabalham no vitimismo, então eles trabalham no dó da pessoa. Agora, minha dúvida, a dó ou dó, né? A dó. É a dó, né? A dó da pessoa, então eles sabem que eles podem contar com a piedade, com o pieguismo das outras pessoas, então eles só se fazem de vítima, e o outro, que também é o vaidoso, ele quer bancar o bonzinho, quer bancar o grande salvador da pátria, entra nessa jogada. Tem aqueles que são os briguentos por natureza, né? Então eles acham que precisam de um embate para resolver tudo, em vez de utilizar o diálogo, a inteligência, a estratégia para superar problemas, desafios. Então eles ficam naquele bate-boca. Quer dizer, sempre existe uma questão de conexão entre o vampiro e a sua vítima. Mas, repetindo, sempre é uma relação simbiótica, né? O vampiro ele te suga energia, mas ele te oferece alguma coisa. E na maioria das vezes é o estímulo a uma série de defeitos e ilusões